Vamos lá. O Fluminense tem 2 desfalques para o jogo de domingo contra o Fortaleza, lá no Castelão. Tem 2 jogadores importantes voltando a treinar, normalmente no CT Carlos Castilho. Temos uma provável escalação, como é que ele vai montar aí, e algumas decisões que o Mano precisa tomar com relação ao que aconteceu nesse jogo de estreia dele. Porque esse jogo de estreia, esse empate contra o Internacional do Maracanã, o primeiro tempo do Fluminense que foi bom, o Mano precisa pegar esse primeiro tempo e seguir em frente. Manter. Não abandonar a ideia, não fazer o que foi feito no segundo tempo. Sair de um 4-4-2 para o 4-3-3 e colocar jogadores mais velhos e lentos no meio de campo. Quebrou o time dele. Então ele tem que pegar esse primeiro tempo servir como modelo e seguir em frente. No jogo contra o Fortaleza, no jogo do Criciúma, e vai somando ponto, ganha ali, ganha acolá, empata aqui, empata acolá, vai somando ponto, mas mantendo o 4-4-2 e esse meio de campo com 3 jogadores jovens. Ah, mas as opções de banco é Gabriel Pires, Renato Augusto e Douglas Costa. Amigo, ou se reforça no meio do ano, na próxima janela, traz outros jogadores na casa dos 20 e poucos anos, de 25 a 28 até 30, e abandona essa ideia. Não tem como você ter uma marcação alta no campo do adversário, com intensidade, roubando essa bola no campo deles. Se você vê o mapa de calor, comparado com os últimos jogos do Fernando Diniz com esse jogo do Mano Menezes, o mapa de calor do Fluminense está no campo do Internacional. E é isso que o Mano quer. Um time que arrisque mais, um time mais agressivo, que intimide o adversário, que agrida mais a bola. E que fique mais perto da meta adversária, não marcando lá atrás. O Fluminense fez marcação alta. Quem sente muita falta disso. E isso é impossível com Renato Augusto, e com Gabriel Pires e com Douglas Costa. E é impossível no 4-3-3, com apenas 3 jogadores no meio de campo, e um desses jogadores no meio de campo, o Ganso, que não é de característica de marcação, é de criação de jogadas. Então a gente tem um desfalque contra o Fortaleza do André, que voltou de contusão, mas estava pendurado, recebeu o 3º cartão amarelo, não joga contra o Fortaleza. A gente precisa de um substituto para ele. O Diogo Barbosa também recebeu o 3º cartão amarelo. Tem umas opções interessantes para o Diogo Barbosa. Aí que é o momento de botar os garotos para jogar. O Palmeiras tinha um Hendrick, com 16 anos de idade, e colocou para jogar. O Abel Ferreira agora tem o Estevão, 16 para 17 anos, também bota para jogar. O Fluminense tem que parar com esse negócio de que o garoto precisa amadurecer, que o garoto precisa ter bons jogos, ter uma sequência. Não, o garoto precisa jogar. Se você só tem essa opção, ou se você... Aliás, se você só tem essa opção, não é preciso improvisar. Arrisca, bota o moleque para jogar. Se todo mundo faz isso, a seleção espanhola tem um Yamal com 16 para 17 anos que joga de titular na seleção espanhola, na grande seleção espanhola. O Yamal, um garoto. Mas no Fluminense fica essa preservação. Também a gente tem um pouquinho de culpa, né? Nós, torcedores. A gente tem pouca paciência com os moleques vindo da base. Esses garotos precisam jogar 1, 2... É igual o caso do Arthur. O Arthur entrou mal no jogo contra o Vasco, depois não entrou mais. E todo mundo acha o Arthur uma carta fora do baralho. Por quê? Por que a carta fora do baralho? Bota para jogar. O Lucumi, ele não tinha chance com o Fernando Diniz. Quando ele entrou na equipe profissional, ele entrou na lateral direita. Todo mundo sabe que o Lucumi é atacante. Jogador de assistência, sabe fazer gol. Aí ele desceu para o Sub-20. No Sub-20 ele está fazendo um gol atrás do outro. Ele entrou no jogo contra o Grêmio, já sob o comando do Marcão. Ele foi expulso, né? Se eu não me engano, o Lucumi foi expulso, daí cumpriu a suspensão, tá voltando para esse jogo contra o Fortaleza. Bota o Lucumi para jogar. Tá indo bem no Sub-20. Tá fazendo gols. É um dos artilheiros, aliás, é o artilheiro do Sub-20 do Fluminense. E tá dando assistência. Bota o Lucumi para jogar. Então é hora de arriscar. Já que você não tem o Diogo Barbosa, temos a boa notícia que o Marcelo voltou a treinar com bola e fazer as atividades dentro do campo. Se o Marcelo não puder jogar, bota o esquerdinha, sem pensar em outra coisa. É esquerdinha na lateral esquerda. Muito jovem, tem 16 para 17 anos. Esse é o momento, irmão.
É o que o Cuca fez lá em 2009. Ele afastou 4 peças experientes do elenco e abraçou o moleque da base, botou o moleque da base e o time com 1% de se livrar da zona de rebaixamento, e se livrou com Dalton e Michael Bolt e Alain, foi com a molecada e alguns jogadores mais experientes que queriam alguma coisa com o jogo e se livrou. É por aí, é hora do Esquerdinha assumir a lateral esquerda se o Marcelo não tiver condições de jogar ou ficar no banco de reservas, porque o Diogo Barbosa está suspenso. E o Felipe Andrade no meio de campo, no lugar do André, por que não? A minha dúvida com relação ao Felipe Andrade substituir o André, que está suspenso para esse jogo contra o Fortaleza, é o que o Mano Menezes falou na coletiva. Ele falou que não vai ter improvisação no time dele. E o Felipe Andrade volante é uma improvisação. O Felipe Andrade, ele é zagueiro. Se ele ele disse que não vai improvisar mais um volante como zagueiro, eu imagino que ele não vai improvisar um zagueiro como volante, que é o caso do Felipe Andrade. Felipe Andrade é zagueiro. E deu muito certo no início do Campeonato Carioca, quando o Marcão colocou ele nessa função de volante. A melhor opção, na escalação que o GE deu hoje, a primeira opção do Mano Menezes é o Gabriel Pires nessa posição. Jogador que ele colocou no segundo tempo no jogo contra o Internacional, e o ritmo do time, a intensidade diminuiu por causa da escalação do Gabriel Pires. Não dá. É a primeira opção dele, mas a segunda opção é o Felipe Andrade. Então pode ser que ele arrisque colocando o Felipe Andrade ali na posição de volante, que é para mim a melhor opção. Felipe Andrade é forte, é jovem, é rápido e tem qualidade também no passe. Então é o caminho certo a recorrer. Então é isso, 2 desfalques. Diogo Barbosa e André por suspensão. Eu colocaria o Esquerdinha, e ele pensa, segundo a escalação do GE, ele pensa em utilizar o Esquerdinha na lateral esquerda. É uma das opções. A outra opção que está lá no GE é Guga na lateral esquerda, improvisado. O Guga joga na lateral direita, mas também sabe fazer a lateral esquerda. Então pode ser que seja o Guga na lateral esquerda, até o próprio Marcelo, que nessa sexta-feira treinou com bola normalmente. Não só ele, o Marquinhos também. Se o Marcelo for escalado, se ele for relacionado, o caminho do Marquinhos também é esse. Aí seria interessante também o Marquinhos, quem sabe no lugar do Keno, porque não dá mais. Tem jogadores no elenco do Fluminense para esse formato, 4-4-2, 3 volantes, um time mais jovem no meio de campo funcionar. Algumas peças precisam ser abandonadas de imediato. É o Keno como titular, e o retorno do Marquinhos é uma ótima notícia a atividades com a bola lá no seu treinamento. Esse retorno do Marquinhos está muito próximo, pode ser até contra o Fortaleza, quem sabe. O Keno não tem como mais ser titular, e o Gabriel Pires, o Renato Augusto e o Douglas Costa não pode ser opção de banco. Aí eu torço pela volta do Isaac, eu torço pela utilização do Arthur, ou que garoto for. Ou vai no mercado na próxima janela. Então é isso. André, tem a opção do Felipe Andrade, também o Mano passa pela cabeça dele utilizar. Gabriel Pires é uma outra opção, mas não vai encaixar no formato que ele quer. O meu time seria Fábio no gol, o Samuel Xavier na lateral, o Thiago Santos e o Antônio Carlos. Na lateral esquerda, o Esquerdinha, caso o Marcelo não jogue. Esquerdinha na lateral esquerda. Meio de campo, Felipe Andrade no lugar do André, Martinelli, Alexander, Ganso. E no ataque, Lucumí e Cano. Meti o Lucumí ali no ataque ao lado do Cano, jovem, movimentação, perna comprida, tá indo bem no sub-20, bota o Lucumí para jogar. Esse seria o meu time. No GE, a única modificação que ele treinou nessa sexta-feira é o Gabriel Pires de volante e o Guga ou o Marcelo na lateral esquerda. O resto é o mesmo time que encarou o Internacional. Mesmo time do primeiro tempo, com Keno e Cano no ataque. Ainda passa pela cabeça do Mano Menezes a titularidade do Keno. Não sei porque ele gosta tanto do Keno. Mas o Keno precisa ser barrado. Não está rendendo. Então, manteria. Coisa para a gente pensar e dar certo daqui para frente. Manter o 4-4-2, essa intensidade, essa marcação, e abandonar esses jogadores medalhões que tem na equipe do Fluminense. Vamos passar aqui um pente fino rapidinho aqui no departamento médico. O Terãs teve lesão na panturrilha esquerda,
tá fora do próximo jogo contra o Fortaleza, assim como o Lima. O Lima tá próximo da transição, mas também não é uma opção interessante. O Arthur deve ser relacionado novamente para esse jogo contra o Fortaleza. O Arthur foi relacionado no jogo contra o Internacional no Maracanã. Deve ser relacionado novamente por causa dessa ausência do Terãs no meio de campo, por causa dessa contusão da panturrilha na perna esquerda. Marquinhos e Marcelo, já falei, já voltaram a treinar com bola e participar das atividades. Até a possibilidade do Marcelo ser relacionado para o jogo. E vamos ficando por aqui. Para encerrar, FluFest foi adiada, tá? Não tem clima para FluFest, não tem clima para festa no Fluminense. O Mário adiou por causa da situação e deixou bem claro na nota oficial do Fluminense, por causa da situação do posicionamento do Fluminense na tabela. Protesto no CT, protesto nas Laranjeiras, xingaram o presidente no Maracanã pela primeira vez depois de muito tempo. Não foi só os jogadores, não foi só o time sem vergonha, mas também xingaram o Mário. Então não há clima para FluFest no aniversário do Fluminense. Vai adiar uma nova data será marcada quando o Fluminense sair dessa situação aí da zona de rebaixamento. E ele vai sair em nome de Jesus, porque Deus é Pai, Deus é maior. Ele é o único Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tá? Seja membro desse canal, me ajuda, tá? Então, deixa o Pix também, tem Pix aqui na nossa descrição. Ou clica no link da Amazon, faça sua compra por lá. Belezinha! Flui!